E o Verbo se fez carne e habitou conosco, assim dentro, assim fora. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e o que eu quero lhe ensinar nesse dia, a partir através desse vídeo, é para qualquer pessoa que de fato queira mudar de vida, mudar de vida. E no final desse vídeo, eu vou estar fazendo uma oração, na verdade, um decreto. Você pode ter certeza, 100% de eficácia, desde que você compreenda o que eu vou falar para você e se assuma e faça a oração. Eu vou ensinar a oração em dois fundamentos. Primeiramente, para si mesmo, para alcançar os seus objetivos. Na verdade, são decretos poderosos. E eu também vou fazer essa oração, vou ensinar para você como você fazer a oração intercessora. Eu quero estar apoiando essa minha mensagem na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é um livro religioso. Ela está mostrando primeiramente as leis de Deus e está mostrando o caminho para que nós assumimos a nossa posição como filho de Deus e assim governante do universo. Então quero também nomear esse tema, esse assunto, como você deve aprender a assumir o governo da sua vida para que você não esteja indo de um lado para outro como a maioria absoluta das pessoas. E o Verbo se fez carne e habitou conosco. Que verbo é esse? A palavra. No princípio era a palavra ou as palavras, e a palavra, o verbo se fez carne e habitou conosco. Então, sendo o verbo a palavra, isso significa dizer que aquilo que reflete em nosso mundo, por isso eu falei também, tanto quanto dentro, tanto quanto fora, e o próprio Jesus também, ele disse, pelos frutos se conhece as árvores. Então, o que essa palavra está claramente nos mostrando é que o que reflete em nossas vidas é compatível com o que está em nossas crenças. E o que está em nossas crenças chegaram até nós a partir através das palavras. Porque o crer só vem pelo ouvir, é através e a partir das palavras, das informações que chegam até nós, e é a partir dessas informações que nós passamos a ter uma base de fé, é o que nós chamamos de crença. E essas crenças, elas têm contida nela os seus DNAs ou o seu DNA. Se nós tivermos o conhecimento e a consciência e só focar no que é vida, e só focar no que é bom, e aceitar e assumirmos a nossa posição, que eu também irei falar ainda nesse vídeo, então nós perdemos o medo e nós assim conscientemente focamos em tudo aquilo que nós queremos e naturalmente segue-se o curso da lei natural, que é: e o verbo se fez carne e habitou conosco. E o que eu foquei e o que eu acreditei se tornou real, se tornou matéria, está habitando comigo, está no meu mundo físico, porque todas as coisas, para chegar a ser físico, seguiu esses princípios, seguiu esse processo. Acredito eu que não tem uma coisa mais grandiosa, mais importante de uma pessoa querer entender e precisar entender. Não tem algo mais importante em que uma pessoa possa entender para obter resultado a partir daquilo que se trouxe. Porque as leis naturais, elas estão muito claras, elas estão mostrando os mesmos princípios dos quais eu estou falando. Como, por exemplo, você pega uma semente de milho e coloca no solo. Aí eu sempre falo, a partir daí, independente de quem foi a pessoa que colocou a semente no solo, segue-se o processo natural, acontece o milagre. E o verbo se fez carne, ou seja,
O que era apenas uma semente, o que era apenas um DNA, tomou a forma compatível com a sua espécie. E o Verbo se fez carne e habitou conosco. Por isso, sem soma de dúvida nenhuma, com precisão matemática, o que está fora em nossas vidas, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida pessoal, profissional, como pai, como mãe, como filho, como filha, está mostrando exatamente com precisão o que está dentro de nós. E agora, assim sendo, se nós somos as maiores autoridades sobre nossas vidas, você é a maior autoridade sobre a sua vida. Não há uma outra pessoa no mundo que exerça poder sobre os seus pensamentos. Não existe uma única pessoa no mundo, independente de quem ela seja, que ela tenha poder de mover um dedinho seu sem a sua vontade. Você é a maior autoridade sobre a sua vida. E aí, na medida que você entende isto, você reina, você domina, você governa, porque agora você vai dar um rumo à tua vida. Você não vai ser levado pelas circunstâncias, porque você entendeu que a nossa realidade, as nossas vidas, não é criada pelo que acontece fora. Muito pelo contrário. O que acontece fora foram criados ou criado pelo que acontece dentro de mim, pelo meu estado de espírito. Por isso, a coisa mais importante em que uma pessoa possa entender é isto. E o Verbo se fez carne e habitou conosco. As tuas crenças, compatível como ela é, na medida exata da sua natureza, se materializa. E a ciência já prova isso também. A ciência já sabe. Pessoas cheias de amarguras, cheias de mágoas, cheias de rancor ou rancores, ciúmes, medo, inveja ou qualquer outro dos muitos sentimentos destrutivos, a ciência já consegue seguir e já detectou, já sabe e já está orientando que aquilo que outrora era um medo, era um sentimento, era um espírito, se manifestará no seu corpo como doença, como câncer, como diabetes, como problema nos ossos ou qualquer outro dos muitos problemas. E você pode ter certeza que o mesmo mal que reflete ou manifesta no corpo, porque o corpo está mostrando, é a vitrine aonde está mostrando aonde meus pensamentos estão, aonde minha fé está. O meu corpo é a primeira vitrine. E se o mal está no meu corpo, se é o meu corpo que cria, automaticamente, se de uma semente de milho só nasce milho, não tem jeito de plantar milho e nascer melancia, por exemplo. Então, se a doença que está no meu corpo, que está nas minhas crenças, naturalmente estará no meu mundo, estará no resultado, nos desastres, nas má sorte. Tudo isto porque as pessoas ou ignoram, sabe lá por quê, o que o nosso papai está dizendo. O Verbo sempre se fará carne. As crenças, naturalmente, elas irão se materializar. Não tem jeito, é princípio, é padrões. Você não muda isso, a não ser você muda pelas suas crenças. Tira o medo das tuas crenças, tira a angústia das tuas crenças, tire a doença das tuas crenças, tira a escassez das tuas crenças, tire todo o mal das tuas crenças, que será impossível ela se manifestar nem no teu corpo e nem no teu mundo. Então eu quero que você entenda isso. Eu quero abrir um parêntese.
para agradecer e manifestar a minha gratidão por cada um de vocês que tem deixado o seu like, seus comentários, que tem se inscrito no canal. E eu quero dizer para você que está bem claro desde o nome do canal. O nosso propósito aqui, o propósito desse canal é focar o reino. Foco no reino de Cristo. Cristo não é e nunca foi uma religião. Se você não sabe, Cristo foi aquele que recebeu de Deus a maior honra. Sobre o seu nome está a maior honra, acima de todos os demais nomes do universo. Porque quando o verbo se fez carne, o verbo vivo, o verbo puro, o verbo da vida, o verbo da riqueza, eu vou até traduzir para facilitar, o DNA da imortalidade, o DNA da riqueza, o DNA da saúde, aquele que não tem nem um pouquinho de doença, aquele que não tem nem um pouquinho de escassez, aquele que não tem nem um pouquinho de segurança, aquele que não tem nem um pouquinho de medo, aquele que não tem nem um pouquinho de injustiça, aquele que não tem nem um pouquinho de maldade, é o verbo, é o Espírito, é Deus, a célula-mãe. Mas essa célula-mãe, estando fora do homem, não serve ou não servia para o homem. Então o que aconteceu? Apareceu um homem, nascido de homem e mulher, igual eu e você. Só que esse homem que nasceu e conheceu as Escrituras Sagradas, que foi resultante de um aperfeiçoamento, digamos assim, porque quando você lê a genealogia de Cristo, está falando, começou do melhor dos melhores, e o filho aperfeiçoou o que o pai fez de melhor, e o filho do filho aperfeiçoou o que o pai fez de melhor, e o filho do filho 14 gerações. Essa foi a única vantagem que Cristo teve em relação a muitos. Mas hoje você pode, hoje você tem escolha. Então Cristo entendeu a palavra e separou o joio do trigo e absolveu só a verdade, só a vida. E aí o verbo da vida, que é Deus, se fez carne. Então Deus se humanizou, mostrando assim o caminho para todos. Que agora este homem, que é este homem chamado Jesus, que pelo fato dele estar fechado com Deus, porque Deus está fechado com Jesus, ele é o governo, ele vai ser o governo do seu reino aqui nesse mundo. Então, pelo fato de Jesus ter feito isso, estar fechado com Deus, o verbo se fez carne, então ele é o maior dentre os nascidos de homem e mulher. Por isso, qualquer coisa que se der certo, independente qual seja o segmento, ele, Jesus, tem a patente. Ele é o autor, porque ele é autor e consumador da nossa fé. A fé é a crença da vida, é a conexão do que eu sei com o meu estado de espírito e eu atraio a vida. Então o primeiro homem que fez isso foi Jesus. Então por isso o nome dele é acima de todos os nomes, ele não tem nada a ver com regra religiosa. A propósito, para deixar bem claro para algumas pessoas que ainda não entenderam, não compreenderam a minha confiança em Cristo, a minha autoridade em Cristo e também a minha liberdade em Cristo. Porque dá para entender que muitas pessoas, quando se trata de Jesus, que ele associa com religião, olha, aqui está o método em que uma pessoa pode se tornar uma pessoa muito rica. E essa técnica, ou esse método, é chamado da lei da atração ou das leis, viu? Então aqui está o caminho, mas você é cristão, você é de Cristo, então você tem que escolher o caminho do flagelo, Então você tem que escolher, pelo fato de você ser de Cristo, o caminho da escassez, da pobreza, o caminho da dor. Os que não reconhecem o Senhor Jesus como Senhor, que não entenderam ainda, porque eu acredito que todo mundo que entender quem Jesus é, desassociar Jesus de religião, só se não tiver juízo para não aceitar, que esse é um dos propósitos do nosso canal, que entender que ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, porque a Bíblia é muito clara em dizer, daqui a pouco eu vou mostrar para você dentro da Bíblia, o Senhor Jesus disse em João capítulo 17, o verso 10, Pai, todas as coisas que são tuas, também são minhas, disse Jesus. Aí você pode perguntar, e que coisas são essas
que são de Deus. Salmo 24. Do Senhor é o céu e a terra e todas as coisas que no universo há. Então, se todas as coisas que são de Deus são de Jesus, então Jesus é herdeiro absoluto de todas as coisas. Ah, mas alguém pode pensar, mas esse privilégio é de Jesus. Romanos 8 e o verso 17. Não sabeis que todos que têm o Espírito, que todos que creem no nome do Senhor Jesus se tornaram filho de Deus, que por isso também é herdeiro de todas as coisas que pertencem ao Pai, que pertencem ao Filho, agora pertence a você. Nós somos co-herdeiros das mesmas promessas. Mas na cabeça de muitas pessoas é o seguinte, não, o caminho que leva à prosperidade é esse, o caminho da espiritualidade é esse. Mas você escolheu ser de Cristo, você escolheu o caminho da pobreza, você escolheu o caminho... Que conversa! Isso é balela. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Qualquer coisa que dê certo, foi Ele que criou. Ele é o autor e consumador da fé. Então, se todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, primeiramente, Ele fez a autoria dele. Qualquer coisa que se faça que dê certo, deu certo porque Ele foi o modelo, Ele foi aquele a experimentar. Ele foi aquele que assumiu a autoria. Porque Deus deu isso a ele. E qualquer pessoa que se aproprie de qualquer método correto e nega Jesus, segundo a Bíblia, é ladrão salteador. Então muitas pessoas fazem porque nem tem noção ou não acredita que o reino dele, Jesus, será estabelecido nesse mundo e ele será o governante do mundo inteiro, ele e aqueles que ele delegar esse mesmo poder. E qualquer um de nós podemos estar na lista. Então todas as leis, dentre elas as leis da atração, porque o que é a lei da atração? Vamos lá, a lei da atração. O ser humano foi colocado como o centro das criações de Deus, aquele que é a semelhança de Deus. O universo foi configurado para responder o homem, que o homem saiba ou que não, a partir do seu estado de espírito. Então alguém descobre isto, se posiciona, foca no positivo, foca no que é bom, e o verbo, aquilo que ele focou, se fez carne. Lei da atração. Isso é lei da atração. A pessoa que obtém resultado positivo, eles obtiveram resultado positivo porque eles focaram no positivo. Igual eu acabei de dizer para vocês, e o verbo se fez carne, se habitou conosco. Isso independe da pessoa ser uma pessoa cristã, uma pessoa que alveja, acredita no reino ou não, igual o solo. Por exemplo, uma pessoa muito temente a Deus coloca um grão de milho no solo. O que vai acontecer? O milho vai nascer. E uma pessoa que assumidamente é ateu, ateia, não acredita em Deus, colocar o milho no solo, o que vai acontecer? Vai nascer do mesmo jeito. Porque estamos tratando de leis naturais. Agora, uma pessoa entendeu, compreendeu as leis, dentre elas a lei da atração, e se posiciona ciente do que é bom, foca no que é bom, o seu estado de espírito se ajusta, porque muitas pessoas acham que a lei da atração se cumpre apenas eu desejar algo. O desejar algo é apenas o primeiro passo, porque aquilo que eu desejo hoje pode estar fazendo parte do meu estado original de ser amanhã. Então é aqui que se traz resultado, porque o que traz o resultado não é apenas eu pensar positivo. Eu pensar positivo é o primeiro passo, mas é que eu me torne, porque eu só recebo na medida daquilo que eu sou. Então, o meu pensamento está em vou usar o termo, de 1 a 10, no termo de estado de espírito evoluído de 1 a 10. Então, estou focando aqui no 10, algo que é correspondente ao nível 10, ao estado de espírito 10. Eu estou focando aqui. Mas, na verdade, o meu estado de espírito é 2. Eu não vou receber o 10. O máximo que eu posso alcançar é o 2. Porque o meu pensamento está no 10, mas o meu estado original está no 2. Então, a guerra entre si. A tendência é que a pessoa não alcança nada, porque estão em guerra entre si.
Então veja só, uma pessoa entende as leis naturais e ela se posiciona nas leis naturais. Então, o universo vai responder naturalmente. Isso é a lei da atração. A lei da atração só atrai o que está dentro de si. É o mesmo que a palavra está dizendo. E o verbo se fez carne e habitou conosco. Agora, uma pessoa que é temente a Deus, que é cristã, e ela se assumiu em Cristo, ela está no nível superior. Então, mesmo ela estando em um nível superior, mas para ela alcançar, ela alcança também pelas leis naturais. Só tem um detalhe. É comprovadamente que pessoas que estão com poder superior, que estão na dimensão superior, tudo que pertence à dimensão superior, se sobrepõe, tem autoridade, tem domínio sobre as que estão embaixo. Então, em momentos ou em casos especiais, você se vê claramente a lei natural sendo desconsiderada e entrando em vigor uma lei superior. Por exemplo, quando o mar abriu. Quando o povo passaram 40 anos sendo alimentado no deserto. Quando Paulo, por exemplo, foi picado por uma serpente, por uma víbora. O veneno da víbora não fez ou não causou nenhum dano no seu corpo. Então se vê a anulação das leis naturais. Então, em alguns casos, a lei superior, desde que quem está utilizando, que foi o caso também de Gideão que parou o sol, desde que seja necessário para salvar, para livrar, para proteger alguém que faz parte da dimensão superior, as leis naturais já foram e será, muitas vezes, intervida, como foi o caso de Gideão quando o sol parou, e vários outros. Então, como eu prometi para você, eu quero estar lendo aqui para que você possa ter a revelação. Vou ler um trecho grande em Efésios, a partir do verso Efésios 1, a partir do verso 16. Eu não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção de vocês em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que Paulo aqui está orando ele está orando para que aqueles pelos quais ele estava intercedendo tivesse noção qual é a grandiosidade, a intensidade do poder. E aí ele fala que a eficácia desse poder se vê ela porque ela foi exercida em Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de toda a potestade e de todo o poder. Com a revelação dessa última parte, qualquer pessoa que alcançar, que tiver entendimento, se afirmar, automaticamente a vida dele muda. Por quê? Uma das coisas que mais causa resultado negativo é o medo, é a insegurança. As pessoas têm medo de tudo. E muitas vezes tem medo e depois vai procurar de que de fato ela está com medo. Isso por causa da herança de escravidão durante os anos. Então as pessoas que são de Cristo, elas são de Cristo, ou a maioria são de Cristo na teoria, mas na prática ela não entendeu que o fato de nós estarmos em Cristo, nós não temos acusadores, nós não temos julgadores. Os que são de Deus, o maligno não pode tocar. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para nós sermos santo e irrepreensível. Ninguém está hierarquicamente acima dos que estão em Cristo. Ninguém, para ter o direito de julgá-lo. Por isso nós estamos acima das leis. Então Paulo está orando para que os cristãos tivessem noção, que conseguissem entender que o poder
de Deus que exerceu em Cristo, colocando Cristo acima, o nome mais poderoso do universo. Não tem ninguém que possa acusar, que possa desmanchar, que possa lhe causar dano. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Eu não sei se você sabe, mas existem anjos poderosos, capazes de deslocar os planetas de um lado para outro. Eles não fazem, obviamente, que eles estão para dar ordem, colocar ordem, não para causar desordem. E a Bíblia diz que esses anjos são poderosos e estão disponíveis aos que herdam a salvação. Então Cristo está acima. Então ele não tem medo, ele não tem insegurança, porque ele sabe que ninguém pode causar medo ou dano ou insegurança a ele. Pois é, o que Paulo está falando é que o mesmo poder que se manifestou em Cristo, quando nós estamos nele, ele também se manifestará em nós, nos elevando ao mesmo nível. Outras passagens bíblicas também falam isso, mas eu quero aqui em Efésios, onde nós estamos lendo. Acima de todos os dominadores, acima de todos os nomes que se possa proferir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E pois todas as coisas, o poder do qual Paulo está falando, pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, para ser cabeça sobre todas as coisas, e ele, Cristo, o deu esse poder a essa igreja. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Eis aí vos dei poder e autoridade. E ele se tornou cabeça, aonde nós somos a parte corpora, a qual é o seu corpo. Aqueles que criam o corpo, é aquele que executa no mundo físico, a plenitude daquele que tudo, que fez todas as coisas. Agora eu vou continuar aqui lendo o outro lado, porque o outro lado vai falar mais claro a respeito, a partir do verso, capítulo 2, a partir do verso 5. Estando nós mortos em nossos pecados, ele deu o Espírito, o Pai, a célula mãe, o que chamam do cosmo, que na Bíblia se revela como Pai, para que nós possamos entender que ele é o nosso Criador e que ele tem uma personalidade, porque todas as leis foi ele que criou. Leis não pensam, leis não falam, leis não raciocinam, elas são leis que mantêm o universo em ordem. Mas ele, Deus, está acima da lei, porque ele criou as leis. E esse Deus fala, pensa, corrige, ele é o nosso Pai. Então aqui em Efésios, está falando que ele, Deus, que fez tudo isso com Jesus, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com ele, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua glória, da sua graça, e para mostrar a sua bondade para conosco, os filhos de Deus, os que crê em nome do Senhor Jesus. Então Cristo não é uma religião, ele é o nome do homem que humanizou Deus, que disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. Então esse modelo é para ser seguido. Assim como eu e o Pai somos um, que vocês também sejam um no Pai. As obras que eu faço, vocês farão também, até maiores do que essa. Então quando você tem consciência, você tem todos os poderes do reino espiritual a teu favor. É só você aprender a manusear. E você começa a dar o primeiro passo quando você, primeiramente, você entende esse princípio, o verbo se fez carne. É só você acreditar no que é bom. É só você focar no que é bom. É só os teus pensamentos serem nobres, seus pensamentos serem de riqueza, consciência de riqueza, consciência de bondade, consciência do que é bom, que naturalmente aquilo começa a acontecer, porque o verbo se fez carne e habitou conosco. E aí você aprimora quando você tem consciência que você é um com o Pai. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele, o Pai, o Espírito, Deus que é Espírito, fez você. E você, como ser físico, se tornou morada dele. Não sabeis que vós sois o templo e morada do Espírito Santo? Então você não é um separado com o Pai. Então, veja só, você precisa entender isso aqui. Não existe poderes em canto nenhum que
possa estar de lá manipulando você, querendo afetar você, querendo atingir você, tramando contra você. Você é a maior autoridade do universo, desde que você reconheça que você e o Pai é um. Porque o Pai, o Espírito, está dentro de você. Você foi feito para Ele e Ele foi feito para você. Todas as coisas foram feitas por Ele e para você. Então, todas essas coisas foram feitas por Ele e para Ele. Você é o Ele físico. Não vê lá, nós acabamos de ler, que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Então, todas as coisas devem estar debaixo dos seus pés. E você é a parte corpórea dele próprio, onde ele é o líder. Por isso, ele é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus dos deuses, você não sabe, vós sois deuses, eu e o Pai somos um. Senhor dos senhores, vós sois senhores do universo. Vós sois reis. Não sabeis que Deus em Cristo nos fez reis e sacerdotes. O rei, ele governa, o sacerdote abençoa. Então você deve ter essa consciência. Você e o Pai são a mesma pessoa. Vocês estão conectados. É só você focar no que é bom. É só você tirar das suas crenças tudo que não é vida, tudo que não é saúde, tudo que não é prosperidade, tudo que não é riqueza, tudo que não é bom. Porque Deus é amor. Eu falei que nós iríamos fazer uma oração. Primeiramente, eu quero fazer uma oração personalizada para você. Você precisa entender isso. Você precisa entender que quando a Bíblia diz que Deus é amor, está falando, no amor não há doença, no amor não há fraqueza, no amor não há escassez, não há medo. Pelo contrário, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o amor é a célula mãe de tudo que é vida. Qualquer coisa que não seja vida estará submisso ao amor, e só tem vida aonde o amor não chega, assim como a luz. Deus criou a luz. Você não vê um princípio aonde a noite foi criada. Como também você não vê um princípio, você não vê o registro aonde a doença foi criada, aonde a morte foi criada. Porque a doença, a morte, assim como as trevas, só está aonde tem sombra. Aonde chega a luz, as trevas naturalmente se desfará. Então o amor é a perfeição, é a célula mãe da vida. Não há nada de sofrimento nela, não há nada de fraqueza, não há nada de escassez. Então a oração que você deve fazer personalizada para você quando você tem consciência que você e o Pai é um, você se abastece nele, você se infiltra e se funde tanto com ele, que se torna impossível ficar qualquer resto ou qualquer rastro ou qualquer sombra de qualquer coisa que não seja semelhante a ele. Porque tudo que não é semelhante a ele próprio, tudo que não é semelhante ao amor, ele lança fora. Quando você faz essa conjunção, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a oração que eu quero que você faça, não só uma única vez, fazer sempre. Sempre que você tiver oportunidade, feche os olhos e concentre e dê atenção no que você está falando. E você concentrado, de olhos fechados, consciente e dando atenção no que você está falando, você comece a se fundir com Deus. Porque a palavra eu sou é a palavra que define a junção, a conjunção do Deus humano, o verbo se fazendo carne, o verbo da vida, Deus fazendo carne com você. Então você vai dizer, eu sou todo amor, eu sou todo saúde, eu sou todo riqueza, eu sou todo paz, eu sou todo felicidade, eu sou toda paz, eu sou todo bondade, eu sou amor, eu sou vida, eu sou riqueza, eu sou alegria, eu sou felicidade, eu sou, e você vai se enchendo de todas as coisas que você deseja estar na tua vida. Então o verbo se fez carne. Aquilo que você, eu sou, teu estado de espírito compatível com as tuas palavras, porque tudo que o homem fala agora, ele se tornar amanhã. Os pensamentos geram as palavras faladas geram resultado. Então tudo que você fala agora,
fala hoje, você será amanhã. A propósito, as pessoas que não estão como elas não estão porque elas estão compatível com seus pensamentos, compatível com suas palavras, compatível com seu estado de espírito. É só mudar as palavras, mudar os pensamentos, mudar o estado de espírito, que se muda o resultado. Agora eu quero que você faça uma oração intercessora. Se você tem alguém que está fora do seu ser original, do seu estado normal, que está em desacordo com a vontade de Deus e com a sua vontade, você só vai modificar, em vez de eu sou, usa o nome dessa pessoa. E se imagine, está lá no ouvido dela. O ouvido é a janela do corpo. Lembra, Deus é espírito. Deus não se limita ao físico. E Deus que é amor, que também é verdade, aonde sua palavra não volta vazia. Então, quando você assume a verdade dele, tudo que era mentira se desfará. Então, esse Deus que é espírito, na medida em que você foca uma pessoa, aquela pessoa que você vai interceder, concentra, se imagine estando sussurrando nos seus ouvidos. E aí você vai dizer para essa pessoa: você é todo amor, você é todo saúde, você é todo paz, você é todo liberdade, você é toda alegria, você é toda honra, você é todo poder, você é todo fiel, você é tudo de bom, você é todo justiça. Compatível com a necessidade da pessoa, você vai usar o nome dela: fulano, Antônio, Antônia, João, Joana, Maria, José. Você vai dirigir a pessoa, você vai estar falando com essa pessoa e coloque todo o sentimento nessa pessoa. E faça isso sem se preocupar com os resultados, apenas faça. Porque assim como você fala, assim será. Porque qualquer pessoa que está fora do seu estado original, o estado original de toda pessoa é ter vida e vida com abundância, é estar por cima e não por baixo, é ter saúde, é ser livre de vício, de enfermidade ou qualquer coisa. Então você vai focar naquilo que é o necessário, que é o contraste, que é o que a pessoa precisa da realidade dele. Então, por exemplo, uma pessoa está enfermo, você vai dizer: você é todo saúde, você é todo riqueza, você é todo felicidade. Então fale, e fale mesmo, tá? E você depois vai deixando os comentários, e depois deixa os comentários para estar ajudando outras pessoas. Então, e mais uma vez agradeço a você que já está conosco desde o começo, você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. E mais uma vez, manifesto a minha gratidão por cada um de vocês que tem deixado seus comentários. Eu me sinto muito grato também pelos comentários, e a minha gratidão é pelo fato de eu poder ter cooperado a partir dos livros em áudio que eu coloquei, como a partir através das minhas mensagens. Então o nosso propósito está sendo alcançado, então vamos juntos formar uma família fortalecida, porque esse entendimento ele liberta. Conheceria a verdade e a verdade vos libertará. Haja paz dentro dos teus